tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Vamos lá, eu acho, assim, eu vejo muito o debate de todo mundo, respeito a opinião contrária, óbvio, mas eu ainda tô com a mesma opinião, que o Palmeiras vai resolver as coisas rápido e no primeiro tempo, é o que eu acho, tá? Isso não tem influência nenhuma com o Vitor Roque, não tem influência nenhuma com contratação, tá? Eu só acho que a gente é bem favorito. Hoje, pra mim, tinha também sim, o Santos jogava as suas cartas no que aconteceu com o Corinthians e até na Libertadores da América, e pra mim isso era muito claro e objetivo. O Santos tinha cartas na manga hoje, ou seja, poderia ter feito algo melhor do que fez. E quando a gente fala assim, ter feito algo no sentido do que apresentou mesmo dentro de campo, cara. O Santos não competiu, na minha opinião. A questão do Neymar, óbvio que a mídia vai cair em cima e tem que cair, porque o cara foi contratado pra jogar, não é contra Velo Clube, não é contra Noroeste, é pra jogar jogo grande, né? Então, assim, ele que deu aquela declaração de que os adversários tinham que ter medo dele, acabou que você vê, de um lado o amigo dele jogou, o Memphis, e ele não. Então, assim, cara, às vezes você ter uma estrela e ficar dependendo dela, porque o Santos sim depende, porque, cara, o Soteldo, ele, pra mim, ele errou quase tudo que ele tentou no primeiro tempo. Quem assistiu o jogo viu. Soteldo não consegue chamar pra ele uma responsabilidade de decidir jogo, de conseguir achar a solução. Teve passe assim displicente que ele errou no primeiro tempo. O Corinthians se achou muito mais rápido do que o Santos. Ou seja, Santos voltando de Série B não é um time pronto. Aí os jogadores que o Santos contratou ainda são opções, como o Rolhézer, o David Washington. Então não são jogadores que hoje são titulares. Não sei colocar pra vocês se o Santos está em um degrau melhor do que ano passado ou não. Sinceramente, ano retrasado, desculpa, quando ainda era um time de Série A ou não. E esperava, sim, um Santos mais incomodando o Corinthians, né? O Santos, ele chega no gol de empate, em momento nenhum no segundo tempo, a gente viu o Santos usufruir do gol de empate que fez no primeiro tempo, onde em 15 minutos ali jogou contra o Corinthians. Então a gente vê que clássico, cara, tem muito do domínio físico. O Corinthians, pra mim, competiu mais, cara. O Corinthians sem bola buscava mais ter a bola, buscava mais ser agressivo, e o Santos não conseguiu conectar o Guilherme, não conseguiu conectar o Soteldo. Primeiro tempo do Santos foi terrível pra mim, assim, ficou até claro isso, porque quando sai na saída de campo, o jogador do Santos, o Tiquinho, ele falou sobre os 15 minutos que o Santos fez, e aí o Theo e o Yuri Alberto falou a mesma coisa. Então, assim, pra mim, clássico, cara, você tem que ter uma condição diferente, né? Não é possível que o Barcelona do Equador conseguiu fazer 3 gols no Corinthians e o Santos não conseguiu competir. Então, assim, pra mim é curioso isso, né? Não sei a opinião de vocês aí do jogo, mas foi basicamente o que eu vi. O Corinthians acabou por merecer passar, tá? Sobre a expulsão e o que vocês falaram do lance do Mirassol, o erro é não expulsar no lance do Mirassol, pessoal. Esse é o erro. Esse é o erro. No lance lá do Mirassol, tinha que ter sido expulso. A reclamação não foi à toa, não, tá? Então, esse é o ponto. O Corinthians hoje, eu falei pra vocês, acho que umas 3 lives atrás. Aquela declaração do Abel me pega um pouco, né? Do Corinthians precisa, tem time que precisa mais que a gente. Eu não concordo muito com isso, quando se pinta um Palmeiras e Corinthians, um São Paulo e Palmeiras, um Santos e Corinthians. Eu acho que aí, pra mim, e tem que ser levado como um campeonato à parte. Então, o Abel, ele, semanas que passaram onde o Palmeiras tinha uma dúvida se ia classificar ou não, ele mandou essa. E aí pode pintar um Palmeiras e Corinthians sim. O São Paulo, cara, eu acho que tem mais condição de equilibrar a coisa do que o Santos. Eu acredito sim no ímpeto do Palmeiras. Acredito que o Palmeiras pode resolver o jogo. Que o Neymar pagou a gente também sapo que não, nós teríamos medo dele. E fez um papelão como esse. Papelão, mano. Por isso que muita gente não respeita ele. Às vezes a gente vê uma crítica do Mauro César mais dura ao Neymar e muita gente não entende. Eu acredito que o Mauro César se apega em momentos assim, né? E o Neymar acaba dando razão pra ele, né? Como é que você projeta um jogo desse? O Memphis e o Neymar. E o Neymar de fora, tipo, é um filme repetido, né, mano? Uma coisa é assim, se ele ficar aí 2, 3 anos no Santos, beleza, isso é só o começo da passagem dele, né? Mas a pergunta é, será que ele vai ficar esse tempo todo no Santos? Ou tá usando o Santos aí como uma fase de recuperação? Porque pode ser isso também, né, cara? E aí ele tá erradíssimo, na minha opinião. Ele tem que entregar seriedade, né, com o contrato que ele assinou. O Weber falou o seguinte, vou te dizer verdades ásperas. Felipe Anderson vai jogar muito esse ano.
Mas é verdade, eu concordo com você. Coloca ele na ponta certa que esse maluco destrói. Ou então dá o meio pra direita de fase construtor. Concordo com você. Concordo com você. O Felipe falou, Fernando, eu não acho que vamos passar do São Paulo. Eu estou confiante que vamos amassar o São Paulo amanhã. Temos peças e futebol pra isso. Avante, tamo junto, cara. O Luiz falou aí, o Oscar, o Lucas, o Caleri e o Luciano titular. Então, se você pega essa configuração aí de São Paulo, eu chamo isso aí de 4-2-4, cara. Tá? Que não é essa aqui, ó. Né? Essa configuração aí de São Paulo, vamos para a tabela aqui de novo, isso aí para mim é um 4-2-4. São Paulo deve ter usado aqui contra o Mirassol, quer ver? Será que usou contra o Corinthians também? Vamos ver como eles entraram contra o Corinthians aqui. Aí, ó. Quando o time, eles acreditam que é um time mais fácil, eles vão nessa 4-2-4. É 4-2-3-1? É, mas também dá pra colocar isso aí numa 4-2-4. É mais 4-2-3-1 porque você não tá falando de um Oscar ponta, né? Você tá falando de um meia. Um meia mais aberto. Então não é um ponta que vai descer no terço final, tá? O Rafael falou numa eventual final, como você acha que o Ramon iria montar os gambás nos dois jogos? Será que na mesma forma que foi hoje? Podemos colocar aí também o do Corinthians hoje, a formação contra o Santos? Vamos lá. Falar o que eu acho que ele faria diferente aí, vamos lá. A gente também tem que fazer a mesma análise. Quando o Corinthians pega um time mais difícil, mais fácil. Eu acho que aqui hoje era o caso, tá? A gente pegar a escalação do Corinthians, ó, 4-3-1-2. Aí, se a gente analisar esse Corinthians na 4-3-1-2, eles levam dois volantes, tá? O Ranieri e o Martinez. O Carrillo não é volante. Essa é a diferença do São Paulo. Ó. O Carrillo já fez ponta na carreira. O Oscar não. O Carrillo é mais um ponto, o Oscar é mais um meia, né? Ele vai vir aqui buscar o jogo na saída de jogo e vai fazer aí essa descida pelo lado esquerdo, mas ele é mais um meia, tá? O Luciano, o segundo atacante barra meia, o Caleri, o centroavante, e o Lucas, o ponta meia também, né? Característica de meia. O Carrillo já fez ponta mesmo, como ponta na carreira. Essa é a diferença. Mas eu acho que o Corinthians não mexeria no trio, porque mexer contra o Palmeiras. Eu acho que o Corinthians não viria não com três zagueiros, tá? O que pode acontecer é adicionar um homem a mais de meio campo no lugar do Carrillo, um cara mais volante, né? Hoje, por exemplo, aqui, eles tinham essas peças disponíveis, eles podem colocar o Alex Santana, por exemplo, aqui, ó. Aqui. Mas eu acho que não mexeria, não. Acho que o Corinthians vai nessa 4-3-1-2 aí também. Que é interessante porque o Depay, ele é um cara que não guarda posição. O Yuri Alberto fica mais como centroavante. O Garro é o meia de chegada, de articulação. Inclusive hoje, pra mim, foi o melhor em campo, tá? Não sei se vocês concordam, mas pra mim, ele foi o melhor em campo. Não pelo gol, mas pelo que ele jogou sem bola também. Cara, o Corinthians é um time hoje. Esse Corinthians aqui, pra mim, tem deficiências defensivas. Esse Angileri aqui, ó, que jogou no River, jogou bem hoje também. Deu muita oportunidade no lado esquerdo, facilitou demais a vida do Corinthians. Atacou muito o lado esquerdo. Esse Corinthians é melhor que esse São Paulo.